Aqui avaliando, né, quem somos perante qual profissão manter e até que ponto levamos dinheiro para as que devem mais ir para o buraco e mais vão precisar, ou não necessariamente quando vira o que é saúde e doença, e estética não necessariamente quando matam, destruindo esteticamente, o que viram compensações quando você acha que é inteligência ou aquilo que se direciona para um corpo como se fosse, né? Você deixa de fazer uma coisa e faz outra. A quem vai na rua todo dia, quem bebe todo dia, quem empilha isso ou empilha aquilo, com uma condição avaliada sobre o que é catabolismo e anticatabolismo, quando as coisas implicam chegar onde eu cheguei, ter que olhar como eu olho as coisas, né? Eu não tenho motivo para ir em igreja que não é igreja, até porque eu sou igreja, e é que a condição larga e restrita, e de fato que vira trabalho no meio do caminho entre causa e efeito de sair do um e voltar para o um, e a quem atribua não necessariamente que existe um correntismo entre exatas e humanas, e a quem considere humanas exatificar correntismo como exatas, né? Parciais, que até que ponto o praxe sobre entendimento de complexidade aparentemente não acidentável, satisfatório em poder de sucesso, que não necessariamente é atribuir domínio teórico, nem prático, nem anticatabólico, nem catabólico, sobre várias questões, né? Porque num dado momento, propriedades fundamentais e subsistencialismos, teorias de semente, de fecundação a algum padrão, mas é tudo muito, né, vago, torna apontar. Cabelo lambidinho, né? Doido pra fazer selagem logo, arranquei um monte de pedacinho do cabelo. Esses pedacinhos tá tudo podre, saindo da tinta e tá meio irregular, parti assim, tirei um pouco, meio atrás esfareladinho, que ela faz e depois desce um pouquinho para grossar essa ponta que desfiou, não tem aonde descer muito também, na hora que lava tá bem ralinho. Chamando pintar raiz, que eu não vou pintar, esperar fazer. Eu tinha as gravações aqui que eu colocando, muita coisa acontecendo. Hoje foi comunicado que o pai tá no UTI e quer me ver. Tem coisas que são engraçadas e temos muitos pontos sobre isso daí. Inclusive o que é, né? Entre chamado de política com política, quem sem política, religião quando sem, e quando a coisa implica o que é doar, ou sair do tradicional, ou quando entrei, o que é o paradoxo da coisa, quando dividir uma herança apontada entre Janaína e eu sou Janaína, em poder de Janaína, entre que categorizaram governos e desgovernos e corrupção, inclusive entre a questão de aforado de bispado, né? Quando aquela igreja se tornou multi-igreja, de terras a quem, recortes a quem, desterras a quem, quando não é para vender e comprar, o que virou, em que momento vender e comprar e passar, ou sobre o que diz, né, fazer de um pedaço, deixar um pedaço, em que momento, né? Igreja utiliza sentidos horário anti-horário, quem não é ninguém para onde, quem fica mais fácil carregar, fica mais leve, fica mais técnico, fica mais exatificador, né? O que categorizaram coisificações departamentais profissionalizadas, quando algumas coisas são datadas quando não profissionalizadas, e educação para quê? A quem alienar e desalienar, quando também não é isso, também não é aquilo, também... Então você está recebendo por quê? Você está fazendo mais filho? Por quê? Você não pegou da rua? Por quê? Né? Com o paradigma e paradoxo de sem terra, sabendo que já estava, e o que virou, né? Largos e, né, tantos acharem chegou primeiro, desde que datação tal, esse chegou primeiro ainda que não era, deixados e perdidos, a quem justifique modernidade ou ortodoxia nem conhecida, a quem atribui futurismo e não futurismo, sobre todos esses joguetes do que esparramam e cutucam, ou a terra faz expelir, brotar, quem justifica acidente e não acidente, em emulsificação de pangeicização ou qualquer coisa assim, né? Então, questões variadas, e dizer quando num dado momento você fala. Onde seria a casa? Recebe um dinheiro? O que é receber o dinheiro? Qual é o valor do dinheiro que eu deveria receber? Qual lugar deveria estar? O que é abrir mão quando num dado momento falar embaixo daquela terra tem isso, não necessariamente. Sobre codificar e recodificar, ou sobre trânsitos, né? Que momento global menos X e o que vira global em poder de maioria independente da distância, não necessariamente o que se arrasta
e vira padrão cultural relativo, né? Quando a questão, num dado momento, né, tudo a tristeza e a destituição de sorriso e aquilo que mesmo envelhece, independente de teletransporte e também entre condições tais, né? Pegar um datado dinheiro, se compra uma casa, o que é mudar, o que é a parte interna da casa, a proporcionalidade, não se compra uma casa. O que virou a tragicidade de herança e que num dado momento você tem que trabalhar, o que é aposentar, entre todos esses anos não computados, aposentar baseado em quê? O que vira direito de como começar e como terminar em média de salário a quem se compare e em quem que o governo responde causa e efeito ao piso deles entre o piso dos outros? O que é se tornar, né? O que eu fui profissional não liberal? Qual é o capeta corrupto que justifique patrão e empregado entre condições trabalhistas e o que seria subsistenciável sobre todas as coisas que se buscam e aquilo que não enche barriga, o que traz o poder do sucesso, comprar um ouro, ter ouro, até que ponto traz maciça em que maremoto, terremoto, tsunami, meteoro, cometa, né? Em que estado pandêmico, em que estado assim assado deveria ter um bunker, nascer no buraco, ficar no buraco, não sair do buraco, ser astronauta imediatamente, ter uma bomba nuclear, né? Qual que faz papel de palhaço para qual que virou assim, não tem assim mais essa profissão, não se chega a nada, nem se fez. Né? Paradigma, paradoxo da educação física, quem justifique alinhar paradigmas e, né, responder a necessidades de paradoxo, se são paradigma ou auto-paradoxo, né? Então, quer dizer, questões tais quando a coisa implica, né? Funcionalidade que se repete, que se caiba num dia, em qual profissão se sobra, num dado momento, uma cama mais alta, caso precise operar, ou melhor morrer ali mesmo, garantir para um caixão, pagar uma aposentadoria independente, mas se você trabalha pela categorização e uma responsagem social, o que é uma responsabilidade social? De você então ter que estar no seu quintal, uma casa então padronizada, ou que assim seja, tem planificada, tem que ter o quintal independente, água independente, blá blá blá, entre autônomos e não autônomos, como que é subsistenciar, se é participativo entre botar no banco governamental e dizer que não necessariamente, né? Que a terra é um direito de todos ou todas as coisas assim, o que vira trabalho de fato? Que categorize coisa participativa, que já tem um propriedadeamento mais maciço, o que vira, quem categoriza grupo de risco ou dentro de fora de estarem entre essas profissões, ou o que vale estar entre essas profissões, proximais a comida, proximais a água, a energia, o fogo, o que vira intelectualidade ou arte cênica, ainda que se apresentem grandes obras para, grandes roupas para, grandes fantasias para, né? Sistemas comunicativos, o limite do sistema comunicativo, né? Para abrir e fechar a cadeia para quem? Paradoxo da coisa, né? Paradoxo da mão de obra barata. Quem é o escravista e quem é o piso do milionário? Quem dá para quem? Se sobre alguma condição basal não ajuda em porra nenhuma, quanto mais sobre algumas questões. Então, o que é o poder da guerra? E como devemos nos convidar e desconvidar de fato? Até que ponto é interessante fingir que estão juntos, estão separados de uma mesma classe e entre outras classes estimular multidisciplinar. Dizer que é o fator organizado, ou o que virou tragédia sobre a quem reforma e revolução, ou o que virou tribo e destribalismo de trabalho departamentado, castificado, tal da divisão do trabalho, toda essa porra aí do caralho, do cu de quem. Então, quer dizer, num dado momento, o que é a funcionabilidade de uma casa caso tivesse melhor ventilação, deixa de ter o ar-condicionado, que a maioria rouba ali, rouba aqui, sempre tem, ter uma piscina não necessariamente, ter praia não necessariamente, né? E nem ir, né? Que é poder de saúde e doença e a cultura da coisa, e entre quando uma desgraça é alastrada, ainda que você possa ir na internet pelado ou vestido, e aqui é interessante, né? Culturizar bom valor e desvalor, né? Entre chegar no trabalho corrupto total e dizer que num dado momento todos fazem isso, mas gente, é o patrão, seu empregado tem que estar vestido, e quem veste, se eles, né, pelados e destituídos da cara de pau total, inclusive, que alarmam parasitologia e doença, o que vira ser antidoença? Sendo empregado e acatar ser empregado. Inclusive na relação divina que te leva a um contexto de linhagem sagrada que parece que eu não encontrei nenhum,
ainda que eu coloque algum contexto entre Dambrau e entre algumas questões que eu achei mais escancaradas, não mais as claras, buscando as claras, que se tornou processualizado e até proibido, porque perante tamanhos escândalos e ortodoxais de fachada, que de fato vira tradicionalismo de governo entre Estado, Estado de governo, de desgoverno, que cultura de fato, aonde vamos, subsistencial, que caso de fato fôssemos responsáveis pela pessoalidade, o que é limite sustentado dentro das quatro paredes, para a gente poder dizer que num dado momento o trabalho traz complexidade, mas são necessidades basais, tipo comida, higiene, habitação, aquilo que entre comunicação e água, fogo, terra e ar, virou ser suficiente uma casa, o trânsito da rua, no máximo um carro ou a pé, e o trabalho dizer que é extensão, e ainda que não seja, o que vira delimitar isso ao palco do trabalho, depende de voltar para categorizar uma divisão sustentável, que apresenta você, né, adquirir castas, mas é suficiente, cabível dentro de 24 horas, é decente dentro de um valor de piso e de cobrança que para um se faça uma média de caro e barato, poder de compra e venda, que ele atenda e faça sentido, né, já que assim cambiaram, notificar as coisas em termos de não descapitalizar totalmente o que sempre tem, né? E imagine se tivessem usado todo o mar, imagine se conhecesse todo o espaço, imagine se a Terra atingisse mais profundidades, que ainda que alguns falam que já se tornou descabido, a quem justifique, né? Dizer que o bom Deus é aquele que não permite, ou então para que ele permite não fala as claras, né? Bem, permite ou induz trabalho e não fala as claras. Então, questões tais, quando estou me sentindo muito bem, estou muito remédio hoje, sem estímulo para jogar isso pro corpo, que é parar, suspender, continuar. Estou meio que assim, estranha, decepcionada, de repente parece que desacelerei as coisas, estou com sono acumulado, e vem esse monte de porra, jogada de família, tudo um estupro de passado, se apegue ao passado, se culpe do passado, mas não seja passado. Me enfie em faca, se torne leve, porque todo mundo está querendo que você assine alguma coisa em algum lugar e tem uma emboscada grande, porque não é por outra coisa. Em joguete de chorinho, de morte, onde não fizeram até olhando o jogo dos que me afastaram de um monte de coisa, que nem perto deles eu deveria estar. E de fato meu nome corre, eu como pessoa jurídica, pessoa física, então nós temos questões entre paradigma e paradoxo, né? De aforado é quem se faz repassar, dizer que você tem que devolver, que você tem que pagar, num dado momento repassa, morre, tem que passar, com paredes ou não paredes, é quem justifique, né? Como receituam e mesmo transferem trabalho entre espaça-se e aqui em igreja-se, né? Como eu já notifiquei com bastante fartura o que é uma igreja de fato. Fingidamente não acatada, não aceita, colocada como desclassificada, sem poder de verbo de gerundificação, caso usem o idioma ou vários, as coisas que mesmo, né? Eu venho categorizando aqui o que virou a herança de onde eu nasci, como me amarraram, destituir de uma natalização naturalizada, camuflada, embutida, ou mesmo que como eu reversifiquei a transparência das coisas, mas entre casa e rua do trabalho que já se corria, um campo acadêmico que trouxe complexidade e utiliza as altas notas de igreja não igreja como regimes governamentais, e a quem se traduz o Brasil com Z, Brasil com S, qualquer coisa assim. Aqui colocando essas notas e que num dado momento, o que é, né? Já tem o liquidificador, ainda que fosse outro, trocaria o travesseiro, trocaria os fronhos, subiria a cama onde guarda o caixão dentro de casa, abre um buraco, deixa ventilar, é vantagem para o inverno, é vantagem para o verão, que horas, se não tem o gás, tem o chuveiro, blá, 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 blá. Relacionamento não vai acontecer, nessa altura não acontece, isso acontece, tem que ser na rua. E ser provisório, joga moeda, não é para trocar parasitologia, os dois pagam, a quem não pagam, você tem que ter um piso do que se tornou liberal e do que você fazia, que num dado momento, sobre algumas exposições e coisas, não é aquela novinha, né? Aí botar a mão num dinheiro, quando esse dinheiro vem, e isso vira um dinheiro na conta, para dizer que seguia uma dieta e arrancar a pele, e seguir o efeito de um gordo, de um velho, do mal trabalhado, do não considerado no trabalho, do que chegou do espaço em quarentena, nem foi, quem justifique não é espaço, né? Sobre as condições que aparentemente entre os exames e os exames que eu faria, o que categorizaram fazer exames de rotina, que deveria para ser para estar no trabalho, para estar bem numa casa, para estar em sociedade, né? Esse negócio aqui que come o meu dedo e come a articulação, essas pintas,
pé hoje todo estourado, parece que eu cortei a unha, descarnei os dedos, ficou aquela unha de maltratado de roça, e os dedos tudo ensanguentados. Não conseguia dormir, não conseguia. Todo dia uma pancada de coisa que me leva a catabolismo absoluto. E eu cada vez menos saindo do lugar. Eu tenho esse clichê do que é se apresentar astrofísica, linhagem sagrada, monoteísta nunca considerada, ida e volta de Jesus, aqui em Maria, e Deus de Deus, segundo, santos e santas, me poupe, né? Demônios. Então, questões tais quando num dado momento, né? Se você imaginasse que essas comprinhas acabem logo, ou mesmo dilua um pouco mais, que o trabalho ali e o trabalho aqui tivesse um retorno de sobra maior, né? Ou tipo assim, depois passa a receber aquele dinheiro lá, atinge as compras, sobra do trabalho, tem-se vida ainda. O que é que começa a falhar, que amarra tudo? Para dizer, eu preciso pular no meu caixão e eu mesmo me enterrar ou riscar um fósforo. E não incomodar filha da puta algum. E que isso seja dentro da minha casa, uma casa de aluguel. Aonde, né? Com alguém do lado, caso precise que ajude, né? Ou pensar que se ali você botar, porque serão os novos donos, né? O que é estar pagando aluguel nas costas de qual criminoso? Por que eles também não pagam? O que é interpagar, uns receberem e outros não? E os mesmos que querem tudo de graça e não fazem porra nenhuma e totalmente corruptos? No meu caso é tudo completamente diferente. Vamos sentar para reunir o caso dela, resolver o caso dela. Qualquer bandoleiro de rua fala isso para mim. Todas essas reconstituições de queda absoluta, de retomar novo lugar, nova estrutura de casa, perder todo o corpo e justificar tudo isso. Quem são os destituídos ou os mesmos impostadores, como multifudidos da miséria? Por que motivo eles não compreenderam? A transformação, a necessidade e a saúde e doença de fato, o que é? O valor da imagem e da não imagem, que mesmo os racistas totais sabem, né? Impõe morte gordo, impõe que se sinta na morte vivo, fino, rico, magro, e que eu, né? Se não fosse tamanha perda e destituição de piso salarial, muito não liguei para nada disso, mas para quê? Mudar o outro e se num dado momento não vira trabalho para você mesmo, ainda que eu acredite que sim. Sobre, né, a quem apontar está em saúde constante, né? Ao meu alto milagre. Então as condições tais, sobre num dado momento, né? Que seria arrancar toda essa pele da barriga, caso eu limpasse tudo, minha bunda tá lá no pé, minha cara tá toda danificada, que seria num dado momento como planejar uma cirurgia que aproveite o custo-benefício. 50 mil a meu ver não paga, se ainda sobraria 50 mil para cada um. Dizem que o que valia 300 mil e contando como se isso não fosse um problema. Eu já estou sentindo o cheiro da merda a qualquer distância, que largar para lá, porque largou para lá se num dado momento dependeu do meu nome, dizer que depende do seu nome é quem quer te dar alguma coisa, ou usa o sobrenome deles, e não é assim que funciona. Transferência de herança, para que usam filhos, né? Quem respondem os pais? Na beira do caixão está 15 dias agonizando, querendo me ver e todos já foram. Perguntei, e aquele que ele nunca nem quis saber? E o casado que nem chamou ele com razão, e outros fazendo melodrama, que quando eu saí da jogada se tornaram amigos de uma fé absoluta que chega a ser piada. Inclusive a sátira da irmãzinha e do irmãozinho que quer ver se derramar uma lágrima no caixão do pai vai ser mais fácil ele pegar aquilo que ele já roubou de fato, porque até então é roubo mesmo. Então, questões tais sobre isso daí, e que alarmam uma atenção, que até então seriam dinheiro, porque eu preciso de trocar minhas próteses. Qual é a minha situação de manutenção total? E mesmo, né, minha cara totalmente desconfigurada, eu recortaria aqui, puxaria aqui tudo, trocaria meu peito, esticaria minha barriga, que eu não aguento mais agora que esticou isso tudo, ficou tudo ridículo. Isso sem ser a gravidade de um gordo que ficou doente. Quem disse que não é doença, né? Doente é fazer show na igreja, não ir na festa todo dia, trabalhar isso tudo, não é beber, né? Usar uma boa de uma cocaína, fuder com todo mundo. Se não é a relação de tentar justificar o que fizeram esteroides, o que eu faço? Só papel de otário e sustento o mundo inteiro. Estou comprovando isso, que o meu sentido funciona. Funciona enquanto eu estou vivo, eu penso. O que é estar morta, não estar nascida e quando eu morrer, né? Estão querendo entrar em pauta e colocando aqui. Caso, tipo assim, não tenha casa, pague uma aposentadoria no final, ou conclui isso daí, vai sendo empregado, o custo-benefício, que hora que eu posso parar, que horas que o dinheiro acaba todo,
Quando até então seria só trocar umas próteses, conseguir descer tudo e ver o que sobra, porque a velhice chega. A minha cara, nessa brincadeira toda, podia estar melhorzinha. Muita coisa podia estar melhorzinha. Esse cabelinho, muita coisa, né?